Sejam muito bem-vindos, meus caros, e no dia de hoje venho abordar dois tópicos. Um deles não é nenhuma novidade. No dia de ontem houve uma manifestação em Lisboa, manifestação essa do Chega, que era contra a imigração descontrolada e que estava a favor da deportação de muitas pessoas que não têm aqui estar. E venho falar-vos também de uma das reações trágicas a essa manifestação. Houve várias, deixem que vos diga, nos meios de comunicação tradicionais. Bastava mudarem de canal à hora da manifestação, que iam ver vários comentadores em todos os canais. Parece que estavam a repetir a mesma cassete, eventualmente tinham algum fone para dizerem todos a mesma coisa de forma negativa sobre a manifestação, mas eu venho mostrar-vos uma reação particular que eu acho que é importante termos em conta, porque esta senhora foi candidata a Presidente da República, esta senhora teve influência no partido onde esteve, e eu acho que é uma miséria ela enquanto comentadora política, e portanto venho mostrar-vos uma parte do comentário da doutora Ana Gomes sobre a manifestação, segundo ela, pífia, que teve pouquinhas pessoas e que os portugueses não aderem ao engodo. Segundo os números da polícia, ultrapassámos as 3.000 pessoas, meus caros, é verdade. E vamos ver o que é que a doutora Ana Gomes teve a dizer sobre o assunto, que eu acho que vocês vão gostar particularmente. Vamos ouvir. E nós vimos duas manifestações, uma a favor da imigração, outra contra a imigração, apesar de se dizer que a questão passa mais pela regularização da imigração. Acho que isso todos desejamos, que seja tudo muito regularizado ou mais regularizado. Agora, o que eu lhe queria perguntar é, há aqui, a Ana chama-lhe a realidade que desmente 3 mentiras instituídas, que é roubar o emprego, viver à custa do Estado e a violência. E também empresários que vão contra a ideia de que não é preciso imigração porque precisam dos imigrantes e porque o próprio país precisa dos imigrantes. Isto é um tema muito sensível que começa a entrar por caminhos perigosos, na sua opinião. É um tema... Sim, e é um tema que nós vemos do discurso populista de forças como o Chega, xenófobas, instigadoras de ódio, e felizmente hoje que a manifestação de Chega foi absolutamente pífia, não encheu metade do recio. Deixem-me só deixar esta breve nota, eu já deixei aqui as imagens por causa disso. Vejam se estas imagens são correspondentes a uma manifestação pífia que não fez grande barulho no dia de ontem. Sabem qual é que é o vosso problema? É que a polícia contabilizou mais de 3.000 pessoas durante a manifestação. Esse é o vosso problema. Noticiado pelos meios de comunicação, inclusive é onde a doutora Ana Gomes está a comentar. Portanto, se a doutora Ana Gomes acha que uma manifestação sobre um tema que é uma ilusão, segundo a própria, juntar 3.000 pessoas é uma coisa pífia, eu acho que a doutora Ana Gomes deveria experimentar marcar uma manifestação e ver quantas pessoas a acompanham. E aí terá a sua resposta. Ou os seus partidos ecos de esquerda que se juntem para uma manifestação e vamos ver quantas pessoas é que juntam sobre um determinado tema, e não falo de arruadas. Não é onde a cidade está cheia, onde passa o Pedro Nuno Santos, onde uma pessoa vê o Pedro Nuno Santos, é pá, deixa lá tirar uma foto. Não. É as pessoas ao domingo, que é o dia menos movimentado da semana em qualquer cidade, pelo menos na nossa, em Lisboa e em várias outras, não tenho dúvidas nenhumas. Há muito mais pessoas a trabalhar de segunda a sexta do que pessoas que trabalham ao fim de semana, obviamente. E, portanto, tendo isso em conta, eu gostava que a doutora Ana Gomes saísse de casa, marcasse uma manifestação e vamos ver quantas pessoas aparecem consigo. Deve juntar 10 pessoas, incluindo alguns dos seus familiares. Vamos ouvir o resto. E até parece que vieram caminhonetas de vários lados. Ainda há bocadinho havia uma senhora que vinha de Vila Viçosa e mesmo assim não chegaram para encher metade do recio. O que por um lado é bom sinal, é sinal que os portugueses não são parvos e não vão atrás dessa conversa racista, xenófoba e violenta que espalha essas mentiras que de facto os dados desmentem. É que, por um lado, está demonstrado que com mais imigração no nosso país não aumentou a criminalidade, pelo contrário, baixou. Não baixou, não senhora. Esta senhora, isto para mim roça o crime, isto para mim roça o discurso criminoso. Nós baixámos do 7º país mais seguro para 30º. Já há relatórios sobre o assunto. 77% das pessoas inquiridas numa sondagem querem o referendo sobre a imigração. Portanto, porque é que esta senhora está aqui, do topo da sua mansão com uma piscina ilegal, a dizer às pessoas, ao país comum, que vivencia convivências com estas pessoas diariamente, que são assaltados alguns deles lojistas, e esta senhora está do topo da sua mansão, não sei onde é que é, também não interessa, a dizer às pessoas que vivem no país comum que isto é uma ilusão da extrema-direita. Isto roça o criminoso, meus caros. Portanto, esta mulher ter algum tipo de visibilidade mediática roça o crime. Portanto, esta mulher que está no topo da sua mansão
Diz às pessoas comuns que vivenciam assaltos nas suas lojas, que não têm coragem de deixar os seus filhos sair depois das 6 ou 5 da tarde por causa de determinadas populações imigrantes. Esta mulher está na sua mansão, com seguranças, se for preciso, com sistemas de segurança de altíssimo pagamento, a dizer às pessoas: não, meus caros, isso é uma ilusão da extrema-direita. A única ligação com a realidade é o discurso de André Ventura. Portanto, André Ventura esteve basicamente a tocar uma flauta e as pessoas foram todas na cantiga. Isto, quer dizer, isto roça ao doentio, sinceramente. Em particular nas cidades que têm mais migrantes. Por outro lado, a contribuição dos migrantes para a economia nacional é insubstituível. Haveria setores da produção e da atividade económica que não funcionariam se não fossem os migrantes. Temos, por exemplo, o setor do turismo, que já dependem mais de 30% dos migrantes. Sabe uma coisa que é interessante? É que qualquer português que queira trabalhar na área do turismo tem que se formar do seu próprio bolso. No entanto, para atrairmos imigração, formamos imigrantes para o turismo. Percebe a discrepância, a doutora Ana Gomes, percebe a discrepância? É que qualquer português para trabalhar no turismo tem que financiar a sua licenciatura ou o seu curso de especialização. Mas os imigrantes, neste momento introduzido por este mesmo governo, têm um pacote de formação pago pelos portugueses e pelos nossos impostos. E, portanto, a pergunta que fica no ar é: quem é que é verdadeiramente priorizado nos supostos setores onde faltam pessoas? Ora, se a doutora Ana Gomes dá formação gratuita a uns e os outros têm formação paga, quem é que acha que vai aderir mais? Quer dizer, isto é brincar com a nossa cara. Eu acho que é, mas pronto, enfim. Outros setores, a agricultura e tudo o que vem com a agricultura, por exemplo, a própria população, a biodiversidade até, outros setores, a construção, que não funcionaria sem... E, portanto, o crescimento económico do país, está demonstrado, não se daria sem a contribuição dos migrantes. A própria segurança social, como na peça que acabaram de passar, aumentou, viu-se que a contribuição dos migrantes tem aumentado. A contribuição dos migrantes tem aumentado porque eles também aumentam exponencialmente. A doutora Ana Gomes está aqui a transmitir a ideia que se transmite em todos os meios de comunicação tradicionais, que é um favor que os imigrantes nos fazem estarem a descontar para a segurança social. Isso é o mínimo. Todos nós descontamos. Eu também desconto. A doutora Ana Gomes eventualmente também desconta, pelos vistos faz piscinas ilegais, isso pelos vistos é o que é falado por aí. Há notícias que falam do assunto, não sou eu que estou a dizer. Pelos vistos, alegadamente, a doutora Ana Gomes tem uma piscina ilegal, mas enfim, também não vem para o caso. Agora, a doutora Ana Gomes faz descontos. O senhor que a está a entrevistar faz descontos. Eu faço descontos. Alguém lhe perguntou se a doutora Ana Gomes queria fazer descontos? A doutora Ana Gomes quer uma salva de palmas por fazer descontos? Isso é obrigação, é o mínimo. E se entram cá e trabalham, têm que descontar. Isto não é opcional. Não é um gesto de boa vontade e de caridade para com o povo português. As pessoas que estiverem a trabalhar, e há muitos que não estão, e que estas senhoras que dizem que tal, mas vêm colmatar necessidades do mercado, mas depois estão a dormir debaixo da estação de Santa Apolónia, que isso é que eu acho que é interessante. Qual é a necessidade do mercado que essas pessoas estão a colmatar? Mas a doutora Ana Gomes basicamente diz: tal, estas pessoas descontam, vejam muito bem, são boas pessoas porque descontam. Todos nós descontamos. Bem-vinda ao mundo real, doutora Ana Gomes. A doutora Ana Gomes também desconta. Eu não sei se já olhou para a sua folha salarial, mas a doutora Ana Gomes não recebe o bruto do seu salário, recebe o líquido. E a diferença entre o bruto e o líquido são os descontos e as contribuições que a doutora Ana Gomes tem que pagar. Bem-vinda ao mundo real, doutora Ana Gomes. Por amor de Deus. 44% do ano passado para este ano, sinal de que eles pagam impostos, pagam contribuições e eles são, no entanto, muito maltratados. E desde logo pelo Estado, se alguma coisa está descontrolada, é de facto o apoio que o Estado devia dar à rápida legalização e a um processo de integração aos migrantes para que eles se integrem bem, rapidamente, com dignidade, não sejam vítimas de exploradores, quer em matéria de salários. O Estado português não tem que financiar a integração dos imigrantes. Os imigrantes que chegam é que têm que tratar da sua integração. O Estado pode disponibilizar aulas de português para facilitarem isso. Tudo bem, até percebo, falar a língua é melhor, mesmo para imigrantes europeus, quer dizer, se vêm de França não sabem falar português e dá jeito que saibam, independentemente do sítio onde vêm. Tudo bem, aulas de português. Agora, RSIs, cursos para o turismo. Até os portugueses. Os portugueses, se quiserem formação no turismo, pagam, não é? Os portugueses, se quiserem aulas de outras línguas, também as pagam. E, portanto, disponibilizar aulas para a língua, para ser um bocadinho mais fácil, até percebo, tudo bem. Até inseri-los em aulas muito específicas, mas isso também teria um custo irrisório. Agora, RSIs?
Vêm imigrantes à televisão dizer, e tal, mas eu recebo 590 euros, mas não é suficiente. Mas isto cabe na cabeça de alguém. E sobre os descontos, mesmo sobre os descontos, não são todas as áreas do mundo que descontam da mesma forma em média. E portanto, se a doutora Ana Gomes agora disser, mas essa análise é racismo. Bom, mas a tabela foi feita pelo governo de António Costa. Essa é que é a questão. A tabela que demonstra que os povos europeus que vêm para Portugal deixam um saldo positivo naquilo que são os seus descontos e aquilo que recebem, muito positivo, e zonas como é, por exemplo, da zona do Indostão e tudo mais, deixam saldos negativos. Portanto, a doutora Ana Gomes tem que perceber que, para sermos verdadeiramente contribuintes, no verdadeiro sentido da palavra, temos que contribuir mais do que recebemos. Isto é uma distinção feita por um economista inglês, até posso deixar o link na descrição. E agora a doutora Ana Gomes diz, mas está a discriminar determinadas zonas do globo? Não, quer dizer, eu acho que é importante saber o que significa uma média. É uma conta fácil, sabemos isto no ensino secundário. No entanto, há pessoas, efetivamente, que são verdadeiramente contribuintes, que são donos de lojas, que pagam descontos, que a coisa funciona muito bem. Mas para se ser contribuinte é preciso contribuir mais do que se recebe. E se as pessoas recebem mais do que contribuem, não são verdadeiros contribuintes segundo um economista inglês. É verdade. Lamento a surpresa, mas a tabela foi feita pelo governo de António Costa. E se acha que a tabela é racista, vá falar com o antigo primeiro-ministro e com os membros do seu governo. O que é mau para todos, naturalmente, quer em matéria de condições de habitação. O discurso, esse discurso vergonhoso do Portugal é nosso, como se alguém não o quisesse tirar daquele Ventura com a bandeira nacional, tipo pano de cozinha à cintura, é deprimente e eu só posso regozijar-me por haver tão poucos portugueses que ainda vão no engodo de sujeitos de banhas da cobra como Ventura. Mas a doutora Ana Gomes que não tenha dúvidas nenhumas, e como costuma dizer o André Ventura, eu vou-lhe dizer também, leia os meus lábios, Portugal é nosso. Mas não tenha dúvidas nenhumas disso. Eu sei que esta frase os incomoda, mas Portugal é verdadeiramente nosso. E quero uma prova de que existem pessoas à esquerda que nos querem retirar o país. No dia de ontem, as contramanifestações, que inclusive tiveram 2 detidos, portanto, a doutora Ana Gomes diz que o doutor André Ventura espalha discurso de ódio e violento. No entanto, os detidos foram do lado das contramanifestações e isso está demonstrado pela polícia. Portanto, não é uma coisa que nós possamos argumentar. É a realidade dos factos, gosto dela ou não. E, portanto, a contramanifestação gritava, fascistas, racistas, chegou a vossa hora, os imigrantes ficam e vocês vão embora. Portanto, este cântico foi entoado pela contramanifestação. Portanto, se isto não é um sinal de que alguém nos quer retirar o país, bom, eu não sei que mais sinal será. Portanto, isto é um cântico da extrema-esquerda. Isto é um cântico do lado oposto. Atenção, isto que eu acabei de dizer não foi o Chega que cantou. É verdade. Portanto, para o caso de terem alguma dúvida sobre se André Ventura tinha um discurso violento e tudo mais, vejam a manifestação de ontem, vejam os resultados da manifestação de ontem e vejam quem foram os 2 detidos, que foi do lado da extrema-esquerda. É verdade, meus caros. Isto custa perceber que se calhar o ódio vem do outro lado, se calhar a violência vem do outro lado, mas temos que começar a raciocinar um bocadinho mais depressa, porque é difícil ouvir estas pessoas e eu fico particularmente nervoso com a doutora Ana Gomes, porque quando ela fala da questão da ideologia, nota-se claramente que ela nunca leu sequer o prefácio de um livro de ciência política. Quando ela fala de extrema-direita, se ninguém lhe perguntar o que é, nós nunca vamos saber do que ela fala. Mas ela também não sabe. Portanto, eu tenho a certeza absoluta, praticamente absoluta, eu não sei a formação da doutora Ana Gomes, mas pelos comentários que ela faz, nota-se que ela nunca leu a introdução de um livro de ciência política. Nota-se claramente, e isso faz-me alguma confusão para aquela que é uma comentadora política, o que quer que ela faça. Mas enfim, meus caros, obrigado por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal. O vídeo ficou longo, mas teve que ser, quer dizer, isto incomodou-me bastante. Eu sei que é um exercício masoquista ouvir a doutora Ana Gomes, mas obviamente que ela ia dedicar uma grande parte do seu miserável podcast para falar um bocadinho sobre a manifestação de ontem. Deixem o gosto neste vídeo, subscrevam o canal, estamos a chegar aos 19.000 subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.